Oi, meu nome é Clinzimiano Roberto Santos de Souza. Eu sou aluno do curso de licenciatura em computação aqui na Rural. Eu estou no quinto período e estou pagando a cadeira de práticas. No caso, foi solicitado na atividade para a gente falar um pouco sobre a aprendizagem significativa. É, no caso, tem uma parte da questão lá que fala sobre é, falar um pouco sobre a aprendizagem significativa no meu contexto pessoal. É, o que eu vejo como aprendizagem significativa, o que eu entendo sobre, a partir do que eu li nos artigos e nos vídeos, é que é necessário realmente o conhecimento prévio sobre aquele assunto, mas você não precisa saber todo o assunto. O professor, aquele que está passando o conhecimento, ele vai tentar pegar algo do seu cotidiano, algo seu, ou para fazer uma associação com aquele assunto. Ou seja, ele vai pegar algo simples que você já conhece, que você já tem prática, que você já sabe, e trazer algo novo para esse contexto e fazer você entender melhor aquilo, o conceito em si e o que é. É, o, Também foi falado lá na questão sobre se eu já tinha participado de alguma questão de aprendizagem significativa. Eu já tive com a professora Tassiane, que ela fez uma atividade mostrando um desenho desse aqui. A partir do desenho ela estava ensinando a gente sobre fazer. Ela estava ensinando a gente sobre abstrações em pensamento computacional. Então ela mostrou o desenho e perguntou o que seria esse desenho. A gente conseguiu identificar que é uma caneta. A partir do ponto das duas figuras, que uma é a tampa e outra é o bico. Mas ao olhar a caneta em si, não tem toda a caneta, está faltando parte. Mas não impediu a gente de saber que aquilo é uma caneta. Ou seja, ela trouxe algo do dia a dia, que é uma caneta, um objeto comum, que todo mundo já sabe o que é uma caneta, e fez a gente pensar, ter aquele pensamento crítico sobre aquele objeto que não precisa ter todo ele desenhado, a forma toda, para a gente identificar que é uma caneta. E assim também é no pensamento computacional. A gente não precisa ter todas as partes para entender o que é aquilo. Se a gente tiver só o essencial, dá para entender o que é o objeto que está sendo estudado, no caso, um programa de computador. Para criar um programa, a gente precisa colocar tudo, mas não precisa de coisas desnecessárias. A gente só precisa do que é essencial para o programa funcionar e corretamente. Também foi pedido para a gente falar pontos positivos e negativos sobre a atividade. Assim, no meu entender, o ponto negativo seria que, às vezes, dependendo da atividade, nem todo mundo vai conseguir compreender que aquilo é uma caneta ou entender a analogia que o professor está utilizando. Porque cada pessoa tem uma vivência diferente. Então, às vezes é algo que eu trouxe para um aluno, para outro não funciona. Então teria que encontrar algo mais genérico que abrangesse a todos. Esse é algo que eu acho que pode ser um problema se o professor não conseguir encontrar isso. Nessa atividade da caneta, eu acredito que todo mundo conseguiu entender, porque foi algo comum, ela conseguiu achar um objeto que fosse igual para todos, todo mundo sabe o que é uma caneta. Um pensamento, algo positivo é porque essa aprendizagem significativa, o significado dela, que é trazido pelo professor, ele ajuda na memorização e na absorção do conhecimento. Porque quando você é lembrado, não é uma decoreba, não é você decora aquilo e acabou. Porque se você decorar, esquece. Mas aquele sentimento daquele objeto que o professor trouxe, que fez você pensar, teve um pensamento crítico e tal, ele ajuda na absorção e na memorização. Ou seja,
ajuda a guardar mais o conhecimento. Também foi perguntado se teria algo que pudesse ter sido melhorado nessa atividade da caneta. No meu ver, acredito que não. Não vejo algo que possa melhorar essa atividade, porque a caneta é um objeto comum para todos. Talvez se ela tivesse trazido um objeto que fosse bom para alguns e para outros não, aí sim seria, eu acreditaria que seria o ideal seria trazer algo que é igual para todos, porque todo mundo vai ter aquela percepção e o entendimento. É, mas no dela não, no dela deu tudo certo, a gente aprendeu, tanto é que a gente passou na cadeira e deu tudo certo. Então é isso, professor, obrigado.